Então, irmãos, voltando aqui com o assunto das duas testemunhas, vamos então, primeiramente, ler o texto da Escritura, que fala sobre elas. Vamos ler juntos isso e fazer uma análise sobre ele, ok? Por favor, pegue sua Bíblia aí, seria importante, ou para o vídeo, leia o texto e depois talvez você volte a ver o vídeo se você estiver vendo no celular, que o texto está em Apocalipse, capítulo 11, tá? Do versículos 1 ao 14, ok? Então vamos ler. Eu estou lendo a versão NVI, tá bom? Vamos lá. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram. Aqui é João, o apóstolo, está narrando, certo? O que estava acontecendo quando ele teve esse arrebatamento, essa visão que ele então relata nesse livro, o Apocalipse, ok? Aqui, deixe-me dar um pouco do contexto, do que aconteceu aqui nos 10 capítulos antes de chegarmos nesse 11º capítulo, certo? No vídeo anterior, que eu fiz aqui no canal, o fim do terceiro selo, certo? Eu li lá os 4 primeiros selos, a abertura dos 4 primeiros selos, aqueles 4 cavaleiros, do capítulo 6 do livro do Apocalipse, ok? E depois da abertura dos selos, os 7 selos, você tem então o toque das trombetas, ok? E aí você tem o toque de 6 trombetas, tá bom? Até chegar aqui no capítulo 11. E depois, aqui no final do capítulo 11, você tem o toque da 7ª trombeta, ok? Então, isso é apenas para nos orientarmos mais ou menos onde estamos aqui no livro, tá bom? Então vamos continuar lendo aqui, ok? Veja bem, vamos do verso 1 primeiro, de novo. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra.
Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: Subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Então, esse é o texto aqui das 2 testemunhas no livro do Apocalipse, ok? Agora vamos buscar analisar aqui, versículo a versículo, e nos será necessário também ir a um outro texto da Bíblia para a gente ter um melhor entendimento desse texto aqui, ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui e meditar e pensar sobre cada ponto, cada aspecto que a profecia diz aqui, ok? Vamos lá. Olha, diz aí, né? Começa assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, né? Então, deram uma vara, um caniço, como se fosse um metro, alguma coisa assim, né? Que eles usavam naquela época para fazer medições, certo? Então entregaram para o João e falaram com ele: olha, vá, mede o templo, meça o templo de Deus e o altar, tá bom? E conte os adoradores que lá estiverem, ou seja, as pessoas que estão adorando diante do altar de Deus, certo? E exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Bom, aqui você pode entender esse templo aqui das 2 maneiras, que são as únicas, eu acho, possíveis de você entender, certo? O templo físico, o templo de pedras, né? Como na época de Jesus, então, existia aquele templo em Jerusalém, certo? Ou você pode entender o templo aqui no sentido espiritual, né? Que a Bíblia ensina, então, que a igreja, certo? Os filhos de Deus são a casa de Deus, são onde Deus mora, não é? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Então, a habitação de Deus é na igreja, é no seu povo, ok? Então, é possível você perceber esses 2 entendimentos aqui, ok? Qual deles é o preciso, ou se esse texto está se referindo aos 2 ao mesmo tempo, tá bom? É algo que talvez nós temos que pensar aqui juntos, à medida que a gente entender o texto, tá bom? Então, mas interessante que tem esse detalhe. É para medir o templo, o altar e os adoradores lá, certo? Então, nesse sentido, né, me parece ter uma relação mais própria com a igreja, com o povo de Deus, do que com o templo exatamente físico, que ainda não existe esse templo. Hoje nós não temos o templo lá em Jerusalém, mas a maioria dos estudiosos bíblicos acreditam que esse templo será reconstruído, tá bom? Porém, isso não é exatamente algo tão determinante como às vezes as pessoas dizem, tá certo? Se você entender o templo nesse sentido espiritual que eu estou dizendo, né? Não é necessário exato que haja um templo físico lá, tá bom? Mas pode ser que haja sim, tá bom? Então, podemos estar abertos a isso, tá certo? Mas veja bem, aqui ele está medindo o altar e os que estão adorando, né, ali. O altar é o local
no templo de Deus, no templo que Deus falou para Moisés construir, ok? O altar é o lugar onde eram feitos os sacrifícios, tá bom? Então, a Bíblia, né, na nova aliança de Deus, né, através de Jesus, né, Paulo diz, né, que nós somos sacrifícios vivos a Deus, certo? Mas existe então essa adoração sacrificial, né? Esses adoradores, esses que adoram a Deus, colocando, se posicionando, se entregando no altar de Deus, né? Morrendo para si mesmo, para a sua própria alma, né? Então, ressuscitando, ressurgindo e vivendo para Deus, né? Então ele falou, mede esse altar aí, mede quem está adorando, ou seja, Deus está fazendo uma medição no seu povo, uma medição na igreja, né? Percebendo quem são os adoradores do altar, no altar, né? E quem está aí, ele falou, fora, né? Então ele falou, exclua, porém, então não mede, porém, né? Não mede, porém, o pátio exterior, certo? O pátio de fora, não meça ele. Pois ele foi dado aos gentios, tá? Então, aí você pode pensar em duas formas, né? Você pode pensar naqueles que, estando, né, às vezes, parecendo estar na igreja, né, mas realmente não estão, né? Não são verdadeiros adoradores, não têm em si o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Que é o único meio, o único lugar real de adoração ao Pai, não é? Como Jesus disse, tem que ser uma adoração em espírito, em verdade, em realidade, não é? Então, ele está dizendo, exclua, deixe de fora os que estão no pátio exterior, ou seja, aqueles que não buscam uma intimidade com Deus, eles não penetram, não aprofundam, né, na casa de Deus, no serviço a Deus, né? Então eles falam, olha, não precisa medir esses daí foram dados para os gentios, tá? Os que não são o povo de Deus. Então, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, tá? 42 meses são 3 anos e meio, né? E ele está dizendo aqui que os gentios vão pisar a cidade santa por 42 meses. Aí aqui, né, realmente, eu estou trazendo essa interpretação desse templo como a igreja e o povo de Deus, mas quando você chega aqui nesse ponto, você também poderia interpretar como o cristianismo, essa cidade como cristianismo e tal. Porém, você também pode colocar essa interpretação literal, física, geográfica a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, certo? Que também faz sentido, vai fazer sentido. Você vai ver que as duas, de certa maneira, maneiras de você se aproximar e entender esse texto, elas são possíveis, tá bom? E eu acho que, e na minha opinião, elas são complementares. Então vamos lá. Então ele diz, no versículo 3, ele diz assim, ó, darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, de repente aqui, nessa situação, Deus diz que vai dar poder às suas duas testemunhas, né? O texto aqui diz, Deus falando, como se praticamente nós soubéssemos quem são essas duas testemunhas, certo? Mas na realidade, quando você lê, a princípio, não há como você saber quem são, certo? Mas diz que elas vão profetizar durante 1260 dias. 1260 dias é uma outra forma de dizer 42 meses ou 3 anos e meio, tá bom?
como eu disse em outros vídeos, a Bíblia especificamente usa datas, métodos ou, vamos dizer assim, períodos, modo de falar um período diferente para nós identificarmos que aquilo não é talvez um período simbólico ou algo assim, né? Deus está dizendo, olha, são 42 meses e são 1.260 dias, tá vendo? Está dando duas métricas de data para você perceber que é a mesma coisa, é o mesmo tempo, tá bom? Então veja só, eles vão profetizar esses 42 meses, esses 3 anos e meio, que é o mesmo tempo aí que ele diz que os gentios vão pisar a cidade santa, Jerusalém, tá bom? E aí você pode pensar nisso tanto no aspecto espiritual como no aspecto local de Jerusalém, tá bom? Vamos aqui continuar, né? Vamos ver, ele vai falar mais sobre o que essas duas testemunhas que vão nos dar, vamos dizer, dicas, né? Sobre quem são essas duas testemunhas, como que é, tá bom? Ele vai falar, ó, verso 4. Estas, as duas testemunhas, são as duas oliveiras e os dois candelabros, dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Então ele deu mais informações. São duas testemunhas, são duas oliveiras e são dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Aqui, nesse versículo especificamente, o autor, ou a revelação, né, que João está recebendo aqui, fez um link, fez uma ligação com outro texto da Bíblia que está em Zacarias. Zacarias capítulo 4, também fala sobre as duas oliveiras lá, ok? Então, não é à toa, tá, que a revelação aqui do livro do Apocalipse usou o mesmo termo, a mesma expressão, tá bom? Ele está fazendo um link, uma ligação com Zacarias, tá bom? Então, essa ligação, o entendimento dessa ligação também lá no livro do Zacarias, vai nos ajudar a compreender bem sobre, então, essas duas testemunhas, tá bom? Olá, irmãos. E aí? Bom, eu fiz um corte aqui nesse vídeo, que essa tomada ficou um pouco grande, então eu tô finalizando aqui essa parte que a gente está lendo aí sobre as duas testemunhas em Apocalipse, tá? Tô finalizando aqui esse vídeo e então você dá continuidade no próximo que está aparecendo aí na tela, beleza?